1943. Abruzzi, Itália. Um homem alto, com uma cicatriz dramática cortando sua bochecha esquerda, lidera o resgate mais ousado da Segunda Guerra Mundial. Otto Skorzeny, o homem mais perigoso da Europa, carrega em seu rosto a marca de uma tradição centenária. Aquela cicatriz não era resultado de combate. Era um símbolo de status, poder e pertencimento à elite alemã. Você já reparou nas fotografias de oficiais nazistas? Muitos deles ostentavam cicatrizes faciais quase idênticas, geralmente no lado esquerdo do rosto. Não era coincidência. Não eram ferimentos de guerra. Era o Schmiss, a cicatriz de duelo acadêmico que, por séculos, marcou a aristocracia germânica. Como uma prática universitária de esgrima, transformou-se em símbolo de status da máquina de guerra nazista. Por que homens buscavam deliberadamente essas marcas permanentes? E o que essas cicatrizes revelam sobre a cultura de honra, violência e hierarquia que alimentou o Terceiro Reich? Fique até o final para descobrir como uma tradição medieval moldou a face literal do regime mais temido do século XX. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A origem do Schmiss, honra em sangue e aço, 1825, universidades alemãs, nos salões austeros e nas cervejarias cheias de fumaça das antigas instituições prussianas, estudantes da elite empunhavam espadas afiadas, com a mesma naturalidade com que seguravam livros de filosofia. Esses jovens pertenciam às famílias mais influentes da Prússia e da Áustria, futuros oficiais, diplomatas, juristas e médicos do Estado. Em meio a discursos sobre honra e dever, perpetuavam rituais que remontavam ao século XVI, tempos em que o duelo era não apenas uma prática de bravura, mas um verdadeiro código de conduta entre homens de posição. As cicatrizes faciais resultantes desses confrontos eram vistas como insígnias de valor, marcas físicas que substituíam medalhas e brasões. No início do século XIX, particularmente a partir de 1825, o costume já estava firmemente enraizado na cultura estudantil germânica, entre soldados austríacos e alemães, especialmente aqueles que haviam passado pelas universidades. Essas cicatrizes tornaram-se distintivos de honra. Elas não representavam desleixo ou violência gratuita, mas uma tradição socialmente sancionada que exaltava o controle da dor, a compostura e o orgulho masculino. O mensur, nome dado a esses duelos acadêmicos, não era um combate comum, tampouco uma briga de rua motivada por ofensas pessoais. Tratava-se de um ritual codificado, quase cerimonial, em que cada movimento era regido por regras precisas. 2 estudantes posicionavam-se frente a frente, a uma distância fixa cuidadosamente medida, empunhando suas lâminas sob o olhar atento de testemunhas e médicos universitários. Vestiam uma armadura de couro e metal que protegia o tronco, o pescoço e os ombros, deixando expostos apenas os pontos considerados nobres, as bochechas, a testa e os lábios. O objetivo não era a vitória pela habilidade técnica, mas a demonstração inabalável de coragem. Não havia contagem de pontos, nem premiação por acertos. A honra residia em permanecer imóvel, mantendo o olhar fixo no adversário, sem pestanejar diante da lâmina que se aproximava. Qualquer tentativa de recuar ou esquivar-se era considerada indignidade. A verdadeira vitória estava em suportar o golpe, em aceitar o corte sem trair a menor sombra de medo. A lógica era simples e brutal. Um homem de caráter não foge da dor. A ferida aberta não era uma derrota, mas uma consagração. A cicatriz resultante, o Schmiss, tornava-se um emblema de coragem, a prova visível de que o indivíduo havia passado pelo teste supremo da honra. O Schmiss, ou Renomier Schmiss, cicatriz de ostentação, era reverenciado como um selo de Fort, pertencimento à elite. Para os jovens universitários das fraternidades germânicas, suportar o mensur equivalia a uma iniciação sagrada, uma transição da juventude para a respeitabilidade adulta, especialmente entre aqueles destinados às altas esferas do funcionalismo público, da medicina e da academia. Como a maioria dos duelistas do mensur era destra, os golpes caíam invariavelmente sobre o lado esquerdo do rosto do oponente, produzindo cicatrizes diagonais ou verticais que cortavam a bochecha, a mandíbula ou a têmpora. Assim, o perfil direito permanecia quase intocado, enquanto o esquerdo se tornava o verdadeiro mapa da honra. Os esgrimistas veteranos, que haviam participado de inúmeros combates, exibiam múltiplas marcas sobrepostas, como registros cronológicos de coragem e resistência. Mas por que alguém desejaria deliberadamente
uma cicatriz permanente no rosto. A resposta estava entranhada na mentalidade prussiana do século XIX, uma cultura que via na disciplina e na dor instrumentos de formação moral. Para esses homens, o sofrimento físico não era vergonha, mas purificação. A cicatriz facial era mais do que uma marca. Era um cartão de visita social, um selo de autenticidade visível a todos. Ela dizia, sem palavras, eu pertenço à elite, eu passei pelo ritual, eu não temo a dor. Era a tradução literal da ética de uma época, uma sociedade que valorizava o aço tanto quanto o intelecto, e que via na cicatriz não um defeito, mas a assinatura de um verdadeiro cavalheiro prussiano. O Schmiss, na era nazista, de tradição à propaganda, 1930, República de Weimar. A Alemanha cambaleava entre a modernidade e a humilhação. O país, devastado pela derrota na Primeira Guerra Mundial e aprisionado pelas duras imposições do Tratado de Versalhes, buscava desesperadamente reconstruir sua identidade nacional. A inflação galopante, o desemprego em massa e a instabilidade política corroíam a confiança do povo em suas instituições. Nas ruas, marchavam veteranos desiludidos. Nas universidades, floresciam ideias de revanche e restauração da antiga glória prussiana. Era um terreno fértil para o surgimento de ideologias que prometiam disciplina, ordem e renascimento nacional. O Partido Nazista, que ganhava força nesse cenário de crise e ressentimento, compreendeu rapidamente o poder dos símbolos. Adolf Hitler, mestre em manipular a iconografia e a memória histórica alemã, não precisava inventar tradições novas. Bastava apropriar-se das antigas e revesti-las de um novo significado político. Entre todas as heranças culturais disponíveis, poucas se encaixavam tão bem na narrativa nazista quanto o Schmiss, a cicatriz de duelo que evocava coragem, hierarquia e masculinidade militarizada. Hitler e Joseph Goebbels perceberam que o Schmiss condensava, em um único traço visível, o ideal de homem que o regime desejava exaltar. A cicatriz era o rosto simbólico do nazismo, fria, imperturbável, disciplinada. Ela representava tudo o que a propaganda nazista glorificava a coragem prussiana, o pertencimento a uma elite racial e cultural, o desprezo pela fraqueza física e emocional. Um oficial com Schmiss não era apenas um soldado, era a encarnação viva do mito ariano, um homem moldado pelo sofrimento e purificado pela dor. Revistas e cartazes de propaganda mostravam esses rostos marcados com orgulho. As cicatrizes eram associadas à pureza, honra e valentia. Na estética nazista, o rosto ferido e impassível era uma metáfora da própria Alemanha. Um corpo lacerado pela guerra, mas ainda firme, ainda digno. A cicatriz tornava-se, assim, não apenas um sinal de coragem pessoal, mas uma narrativa coletiva de resistência e renascimento. Entre esses rostos estava Otto Skorzeny, o homem mais perigoso da Europa. Durante seus anos universitários em Viena, Skorzeny participou de 15 duelos acadêmicos, uma façanha que poucos ousavam repetir. O 10º combate deixou-lhe uma ferida profunda na bochecha, um corte limpo, ritualístico, que se transformou em sua marca registrada. O Schmiss de Skorzeny cruzava o rosto de forma dramática, conferindo-lhe uma presença quase cinematográfica. Quando mais tarde liderou o audacioso resgate de Benito Mussolini em 1943, aquela cicatriz se tornaria inseparável de sua imagem pública, um símbolo de audácia e poder que o próprio regime explorou propagandisticamente. Mas Skorzeny não era uma exceção isolada. Dentro da hierarquia nazista, o Mensur manteve-se vivo, particularmente nas academias militares, nas fraternidades estudantis e nos círculos de formação da SS e da Wehrmacht. Essas instituições, impregnadas de tradições prussianas, continuaram a valorizar o duelo acadêmico como uma prova de caráter. A cicatriz no rosto era mais do que um traço físico. Era uma senha de pertencimento, uma forma de distinguir os verdadeiros alemães daqueles considerados comuns ou inferiores. Na visão distorcida do regime, o Schmiss simbolizava a pureza racial, disciplina e virilidade, atributos exaltados como pilares do novo homem germânico. Jovens oficiais eram encorajados a participar dos rituais, e nas Burschenschaften, as fraternidades estudantis nacionalistas, o Mensur tornou-se quase obrigatório. Aquele que recusava o duelo era visto como covarde, emocionalmente fraco ou indigno de confiança, características incompatíveis com o ideal nazista de liderança. Os rituais de duelo tornaram-se assim ainda mais formalizados e institucionalizados. O Mensur deixou de ser apenas um jogo universitário de bravura e transformou-se em um instrumento de seleção simbólica do regime. A cicatriz no rosto
não apenas enfeitava um passado de glória, ela abria portas. Dentro do Terceiro Reich, um Schmiss bem visível podia significar ascensão, um lugar garantido na burocracia estatal, no exército, nas SS ou em qualquer posição que exigisse prova de caráter. Era literalmente uma marca de aceitação na elite do regime, uma assinatura gravada na carne que dizia: "Eu sou um dos escolhidos". Os portadores do Schmiss, rostos do terror. 1942. Praga, protetorado da Boêmia e Morávia. Reinhard Heydrich, o homem que arquitetou a solução final e controlava com mão de ferro os territórios ocupados, desfilava pelas ruas em seu Mercedes conversível. Conhecido por todos como o Homem do Coração de Ferro, Heydrich encarnava perfeitamente o ideal da elite da SS, disciplinado, impiedoso e aristocrático. Seu porte altivo e olhar frio simbolizavam a fusão entre brutalidade e elegância que o regime tanto exaltava. Embora não existam registros concretos de que Heydrich exibisse uma cicatriz de duelo, muitos de seus pares mais próximos, oficiais de alta patente e ideólogos do Terceiro Reich, ostentavam o Schmiss com visível orgulho, como insígnia de pertencimento à nobreza guerreira do nazismo. 10 anos antes, em maio de 1932, Otto Skorzeny ingressara na organização nazista austríaca e logo em seguida nas fileiras das SS locais. Sua cicatriz, conquistada em duelos universitários, era muito mais do que um vestígio estético. Era um símbolo de status e caráter, um cartão de apresentação que comunicava instantaneamente coragem, disciplina e origem social. Entre os nazistas, especialmente dentro da SS, essa marca no rosto funcionava como uma espécie de passaporte simbólico, um selo visível que indicava pertencimento à elite ideológica e física do Reich. Ao observar as fotografias da época, retratos oficiais, desfiles, cerimônias e reuniões, o padrão salta aos olhos. Cortes diagonais e verticais na bochecha esquerda, cicatrizes cuidadosamente deixadas visíveis, mesmo sob o uniforme impecável. Eram mais do que ferimentos de juventude, eram emblemas pessoais, comparáveis em força simbólica às runas SS, a caveira Totenkopf ou a águia imperial. Para aqueles homens, o Schmiss representava a continuidade histórica do espírito germânico, a ligação direta entre o estudante duelista do século XIX e o oficial nazista do século XX. Não se viam como simples instrumentos de um novo regime, mas como herdeiros legítimos de uma tradição militar ancestral, enraizada na honra, na dor e na obediência. Décadas depois, durante os julgamentos de Nuremberg, muitos promotores aliados notaram a recorrência dessas cicatrizes entre os acusados. Para os observadores estrangeiros, aquele traço físico parecia condensar em uma linha de carne a essência da brutalidade nazista. Homens educados para aceitar o sofrimento como virtude e para impor dor como prova de autoridade. As marcas em seus rostos, que outrora haviam simbolizado prestígio, tornaram-se aos olhos do mundo testemunhos silenciosos de uma cultura que glorificava a violência desde a juventude e que a transformara em instrumento de poder e destruição. A anatomia da cicatriz, ciência e ritual, como exatamente funcionava o mensur. À primeira vista, parecia apenas um duelo ritualístico entre estudantes, mas na realidade, era um ritual meticulosamente codificado, enraizado em séculos de tradição germânica. Cada detalhe da postura dos combatentes ao tipo de espada utilizada era rigidamente regulamentado, e a precisão quase cirúrgica das regras refletia a mentalidade disciplinada das fraternidades universitárias prussianas. Dois estudantes, pertencentes a corporações rivais ou à mesma Burschenschaft, posicionavam-se a uma distância fixa, aproximadamente a extensão de um braço. Cada um vestia uma pesada armadura de couro reforçado que protegia o pescoço, os ombros, o peito e o tronco superior. Essas proteções, conhecidas como Paukzeug, eram tão rígidas que limitavam os movimentos do corpo, deixando praticamente apenas o rosto exposto à área onde se provaria a verdadeira coragem. A cabeça era protegida apenas por uma viseira de aço fino, aberta nas bochechas e nos lábios, para garantir que o golpe pudesse atingir a pele. O duelo era uma mistura de coreografia militar e rito de iniciação, onde o autocontrole importava mais do que a agressividade. A arma usada, a temida Schläger, possuía uma lâmina longa e ligeiramente curva, afiada como navalha, feita para cortar e não perfurar. Seu peso conferia força ao impacto, e a lâmina era polida com extremo cuidado. O objetivo não era incapacitar o oponente, mas produzir um corte limpo e profundo, uma assinatura de coragem que o participante carregaria para sempre. Durante o duelo, recuar, esquivar-se
ou erguer as mãos para proteger o rosto, era considerado vergonhoso, um sinal de covardia. Permanecer imóvel, aceitar o golpe e manter o olhar fixo no adversário era a prova máxima de disciplina e sangue frio. O combate se desenrolava em rodadas sucessivas, cada uma acompanhada por árbitros, médicos e testemunhas. Existiam regras precisas para o tempo de cada movimento, a altura dos golpes e até o ângulo permitido para o corte. Em muitas universidades, duelos eram realizados sob supervisão médica, não para evitar ferimentos, mas para garantir que a cicatriz fosse infligida de maneira honrosa. No mensur moderno, o foco deslocou-se para a técnica e o controle. Hoje, as cicatrizes são vistas como resultado de uma falha na defesa, não de bravura. Mas no século XIX e nas primeiras décadas do XX, era exatamente o contrário. O corte era a meta, o troféu visível de quem havia suportado a dor sem hesitar. Quando a lâmina atingia a bochecha e o sangue escorria, o duelo terminava instantaneamente. No entanto, o tratamento da ferida seguia um ritual próprio, quase tão simbólico quanto o combate em si. O corte não era suturado imediatamente. Muitos duelistas deixavam a ferida aberta de propósito, permitindo que inchasse e inflamasse. Era comum esfregar sal, cinzas, cerveja ou até vinagre na pele rasgada, a fim de impedir uma cicatrização suave. Alguns até solicitavam aos médicos universitários, que muitas vezes compartilhavam o mesmo código de honra, que costurassem o ferimento de modo a acentuar o relevo da cicatriz, garantindo que o Schmiss permanecesse visível por toda a vida. O resultado, semanas depois, era inconfundível. Uma linha diagonal, branca ou rosada, de 5 a 10 centímetros, cruzando a bochecha esquerda do duelista. Em alguns casos, a cicatriz subia até a têmpora. Em outros, descia em direção ao maxilar. Com o tempo, tornava-se uma marca permanente, elevada e reluzente, impossível de esconder e, para muitos, impossível de não exibir com orgulho. Era a cicatriz que separava os comuns dos eleitos, o sinal físico de um ideal, a glória de suportar a dor sem recuar. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase: "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. O fim de uma tradição manchada, 1945, Berlim em ruínas. O império que se autoproclamara eterno desmoronava em meio a destroços fumegantes após apenas 12 anos de existência. As avenidas monumentais estavam cobertas de entulho, os prédios queimavam e as águias de pedra que simbolizavam o poder do Reich jaziam quebradas no chão. À medida que os exércitos aliados avançavam, capturando oficiais nazistas em fuga, um detalhe físico chamava a atenção nos interrogatórios e nos tribunais: as cicatrizes faciais. Aquelas marcas, outrora exibidas com orgulho em uniformes impecáveis, tornaram-se sinais inconfundíveis de identificação, vestígios visíveis de uma geração moldada pela violência e pela lealdade cega. O Schmiss, antes exaltado como emblema de honra e virilidade, agora carregava um novo significado, o de cumplicidade com o regime mais assassino e fanático da era moderna. Em 1947, Otto Skorzeny foi levado a julgamento em Dachau, onde enfrentou acusações de crimes de guerra. Sua presença imponente e a cicatriz dramática na bochecha visível em cada fotografia e relatório transformaram-no quase em uma figura mítica, símbolo da elite sombria das SS. Embora tenha sido absolvido das principais acusações, Skorzeny jamais escapou da sombra de seu passado. Fugiu para a Espanha franquista, viveu sob diversos pseudônimos e manteve contatos com antigos oficiais nazistas até sua morte, em 1975. Sua cicatriz o acompanhou até o fim, testemunha silenciosa de uma tradição aristocrática que havia sido pervertida e corrompida por uma ideologia de extermínio. Com o colapso do Terceiro Reich, as antigas fraternidades universitárias alemãs, as Burschenschaften, tentaram sobreviver em um novo mundo. Algumas retomaram discretamente o mensur, mas a prática nunca recuperou o prestígio de outrora. A sociedade alemã, marcada pelo trauma da guerra e pela vergonha coletiva, via nas cicatrizes de duelo não mais um símbolo de honra, e sim uma lembrança incômoda de arrogância e violência. O Schmiss, que por séculos fora sinal de distinção entre juristas, médicos e oficiais, tornara-se uma herança maldita, inseparável da imagem dos carrascos do nazismo.
Hoje, algumas fraternidades na Alemanha e na Áustria ainda preservam o mensur, mas em versões altamente controladas, com proteções reforçadas e protocolos de segurança rigorosos. A ênfase não está mais no ferimento, e sim na tradição esportiva e ritualística. No entanto, o simbolismo mudou para sempre. Uma cicatriz facial que no passado abria portas nas universidades e ministérios, agora suscita desconfiança imediata. Para muitos alemães, ostentar um Schmiss é evocar um passado que o país tenta continuamente compreender e espiar. A antiga marca de honra transformou-se em sombra histórica, um vestígio indelével de como a glória e a violência caminharam lado a lado nas profundezas da alma germânica. A marca indelével Reflexões sobre símbolos e violência. A história do Schmiss nazista expõe algo profundamente revelador sobre a maneira como sociedades constroem, distorcem e manipulam símbolos de identidade e pertencimento. Aquilo que durante séculos fora uma tradição essencialmente universitária, jovens testando coragem e autocontrole em rituais rigidamente codificados, acabou sendo apropriado por uma ideologia totalitária que transformou o símbolo da honra em um emblema de exclusão, poder e dominação. Uma prática que antes marcava apenas o corpo passou a marcar também o espírito de uma geração que confundiu bravura com brutalidade e disciplina com submissão cega. O Schmiss não criou o nazismo, tampouco foi responsável pelo Holocausto, mas tornou-se parte de um sistema de seleção simbólica, um código visual que separava a suposta elite racial da massa comum. Em uma sociedade obcecada por hierarquia e pureza, a cicatriz funcionava como uma senha silenciosa, um sinal visível de que aquele homem havia aceitado as regras do jogo, suportado a dor, provado seu valor segundo os padrões de um regime que desprezava a empatia. Cada corte no rosto era um pacto, uma forma de dizer: eu pertenço, eu fui testado, eu sou digno de comandar. A filósofa Hannah Arendt, ao desenvolver o conceito da banalidade do mal, talvez encontrasse nessas cicatrizes um exemplo emblemático de como a violência pode ser normalizada através de rituais sociais aparentemente inofensivos. Os jovens que duelavam nas universidades alemãs nas décadas de 1920 e 1930 Newtonão tinham consciência de que estavam inscrevendo em seus rostos um símbolo que, mais tarde, seria associado a um dos maiores crimes da história. Contudo, sem perceber, estavam sendo moldados por uma cultura de agressão ritualizada, de obediência hierárquica e de desprezo pela fraqueza, valores que o nazismo não inventou, mas amplificou até o extremo lógico e monstruoso. Hoje, ao observarmos fotografias históricas de oficiais nazistas com as típicas cicatrizes no rosto, enxergamos muito mais do que simples marcas de duelo. Vemos nelas a anatomia de um sistema simbólico perverso, capaz de transformar tradições culturais em instrumentos de opressão, de romantizar a violência como virtude e de usar até mesmo a dor física como ferramenta de propaganda. O Schmiss, nesse contexto, deixou de ser apenas uma cicatriz, tornou-se um espelho da ideologia que o apropriou, um lembrete tangível de como símbolos, quando retirados de seu contexto original, podem ser deformados até servirem à barbárie. A lição é inquietante e atual. O Schmiss nos lembra que nenhum símbolo é imune à corrupção, que costumes veneráveis podem ser distorcidos até perderem seu sentido e que as marcas que escolhemos carregar, sejam elas cicatrizes, fardas ou crenças, comunicam ao mundo quem somos e a que sistema de valores decidimos pertencer. No rosto daqueles homens, a história deixou não apenas ferimentos, mas uma advertência permanente, a de que até as tradições mais antigas podem ser convertidas em instrumentos de destruição, quando a honra é confundida com obediência e o orgulho com desumanidade. Se esta história te fez refletir sobre como símbolos de honra podem ser distorcidos por regimes totalitários, compartilhe para que nunca esqueçamos as lições da história. A cicatriz de duelo não é apenas sobre orgulho acadêmico, é um alerta sobre como rituais de pertencimento podem ser manipulados para criar e identificar perpetradores da desumanização. As cicatrizes dos oficiais nazistas já desapareceram com seus portadores, mas as cicatrizes deixadas por suas ações no corpo divide. Nações, na memória coletiva da humanidade, permanecem indeléveis.